Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na nossa aula de hoje falaremos sobre marcas linguísticas que expressam a posição do enunciador. Professora, que marcas linguísticas são essas? Que objeto de conhecimento, que conteúdo extenso será que eu vou compreender? Eu vou saber identificar essas marcas linguísticas ao longo dessa aula? Com certeza você vai, viu? Mas antes de nós trazermos aí esses exemplos de marcas linguísticas, é importante conceituar. Então acompanhe aí comigo na tela. Pessoal, na linguagem, o enunciador, ou seja, quem fala ou escreve, raramente é neutro. Como assim, professora? Volta aqui para mim. Como assim, professora? Raramente ele é neutro? Como? Justamente, pessoal, quando nós falamos de quem escreve ou de quem fala, porque uma efetivação textual, pessoal, um gênero textual, ele não é somente escrito, ele é oralizado, ele pode ser verbalizado também. Então, quando nós falamos dessas produções textuais, normalmente nós conseguimos ali observar algumas marcas, algumas pistas linguísticas ali na forma de composição, na forma de escrita, que revelam o posicionamento do enunciador. Isso significa dizer que raramente há neutralidade, embora alguns textos exijam essa neutralidade por conta da imparcialidade, da credibilidade, por conta de outras questões que você já deve ter estudado ao longo da sua vida enquanto estudante. Não se percebe aí, no geral, essa presença da neutralidade. E nós identificaremos ao longo dessa aula, em diferentes textos, quais essas marcas eu, enquanto leitora, consigo identificar o posicionamento daquele escritor, daquele enunciador? Então, nós observaremos isso. Em seguida, a gente tem aí, pessoal, que há uma posição em relação ao conteúdo dito. Ou seja, ela é revelada por meio de marcas linguísticas, que podem indicar aí julgamento, dúvidas, ordens, desejos, certezas e distanciamentos. Então, a gente tem uma classificação aqui de algumas modalidades, tá? A primeira são as modalidades epistêmicas, que ela expressa aí o grau de certeza ou possibilidade. Então, sempre que eu observar, pessoal, aí no meu texto, essa modalidade epistêmica, a gente vai ter aqui o grau de certeza ou possibilidade. Olha aí o meu exemplo. Talvez ele chegue mais cedo. Observa que pelo talvez aqui, eu tenho uma marca aí linguística de possibilidade. E observa aí o outro. Com certeza será um sucesso. Então, aqui eu tenho uma modalidade epistêmica, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho a junção. Ah, professora, eu posso associar isso aqui um pouquinho lá aos modos verbais, subjuntivo, indicativo? Pode sim, até porque certeza eu tenho modo indicativo. Mas nem sempre essa observação, essa marca linguística, pessoal, vai se efetivar com o uso de um verbo, tá? Então, eu posso fazer essa associação tranquilamente, mas eu não posso me prender a questão verbal, tá? E aí, em seguida, a gente tem, pessoal, na tela, a modalidade deônica. Essa já expressa uma obrigação que se aproximaria ali do modo verbal imperativo, mas que tem outra característica específica. Olha aí o meu exemplo. Você deve entregar até sexta. Então, aqui eu tenho uma obrigação. Você deve entregar. Olha o outro exemplo. Pode sair mais cedo. Então, esse verbo aqui, o pode, né? Ele aparece aí como uma permissão. Portanto, eu tenho uma modalidade deônica, tá certo? E na terceira, eu tenho apreciativa, que expressa julgamento de valor ou emoção. Observa aí. Foi uma atitude lamentável. Então, aqui eu tenho um julgamento, não é um julgamento de valor. Então, eu tenho o julgamento da atitude aí. Um excelente projeto. Então, observa aqui que pela pontuação, bonitinho, pela interjeição ao final, eu consigo analisar um posicionamento aí positivo e uma certa emoção por conta da pontuação.
Então, observa que eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de maneira isolada. Quer dizer, eu peguei algumas orações ali, algumas frases e trouxe como exemplo. Mas, professora, como eu consigo identificar isso em um texto completo, em um post de rede social, em uma notícia ali, em um texto argumentativo? Como isso se efetiva? Acompanhe aí comigo na tela que eu trouxe alguns exemplos. O primeiro trecho que eu trouxe para vocês, pessoal, foi trecho de reportagem do gênero jornalístico. Mas antes de continuar, volta aqui comigo. Como é que vai acontecer? Nós vamos fazer a leitura do texto e eu quero que você, enquanto estudante, ao fazer a leitura, me acompanhar, você consiga ali já fazer uma análise de traços que identifiquem ali o posicionamento desse enunciador. E ao final nós faremos juntos, para você treinar aí a sua habilidade, certo? Então acompanha comigo a leitura. Diz assim: especialistas afirmam que os índices de obesidade infantil devem continuar crescendo nos próximos anos, especialmente em áreas urbanas. Apesar de campanhas educativas, muitos pais ainda negligenciam hábitos alimentares saudáveis. E aí, você consegue identificar algum trecho aí? Então, olha só, eu tenho o primeiro aí, especialistas afirmam. Então, o que é que eu tenho aqui? Que marca linguística que eu tenho? Eu tenho uma impessoalização via autoridade, eu tenho um argumento de autoridade aqui. Eu tenho um especialista que fala sobre determinado assunto aqui, no caso, a obesidade infantil, tá? Em seguida, eu tenho aqui, ó, devem continuar crescendo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a modalidade epistêmica, certo? E em seguida, ainda nesse trecho, eu tenho ainda negligenciam. Observa aqui que eu tenho uma modalidade aqui apreciativa em que há um julgamento. Esse julgamento é positivo ou negativo? Obviamente, eu tenho um posicionamento, um julgamento negativo. Agora, vamos observar como isso se efetiva em um trecho de propaganda institucional. Diz assim: acreditamos que todos merecem acesso à saúde de qualidade. Por isso, nossos planos foram criados para garantir cuidado, respeito e confiança. Você consegue identificar algum trecho aí? Então, primeiramente, pessoal, nós temos o acreditamos que. Que marca linguística é essa? Eu tenho aqui uma marca clara de posição do enunciador. Através de quê? Olha aí o verbo. O verbo, ele aparece na primeira pessoa do plural e indica aí uma posição, tá certo? E aí, olha só o outro trecho. Merecem acesso à saúde de qualidade. Aqui eu já tenho uma apreciação positiva. Então, aqui eu tenho um link entre as duas marcas linguísticas. Se utiliza uma para dar suporte à outra, tá certo, pessoal? Posteriormente, eu trouxe um post de rede social. Professora, volta aqui para mim. Professora, quer dizer que em rede social eu consigo fazer esse estudo? Eu achei que língua portuguesa, estudar a nossa língua, o nosso idioma, seria apenas aí em textos técnicos, em redações, em reportagens, em artigos científicos. Mas por que isso é importante? Porque imagina só, você está lá rolando a rede social e você observa um texto ali de uma determinada pessoa. Fez um post, um comentário, enfim. E aí eu consigo fazer qual é o posicionamento daquela pessoa acerca de determinada temática. O que na fala dela denuncia esse posicionamento? Então, isso é importante para você enquanto cidadão. Então, compreenda que ao fazer essa análise, esse estudo, você consegue ver as coisas numa perspectiva mais consciente, mais materializada, tá certo? Então, olha aí esse exemplo que eu trouxe da rede social na tela para vocês. Diz assim, ó. É inacreditável que milhões de pessoas ainda enfrentem horas de deslocamento todos os dias, em ônibus lotados e com infraestrutura precária. Porém, enquanto isso,
seguem os investimentos em obras superfaturadas e pouco funcionais. Quais marcas eu tenho aqui de posicionamento? Primeira é a inacreditável. Eita, que a dicção da professora hoje está maravilhosa. Que marca é essa, pessoal? Eu tenho aqui uma modalização apreciativa. Mas apreciativa positiva ou apreciativa negativa? O que você acha? É mais uma indignação, não é mesmo? Eu tenho ali uma emoção presente de indignação, certo? Então, seria isso. Em seguida, fazendo novamente a leitura aí, nesse trecho, o que eu tenho? Ainda, o que isso significa dizer, pessoal? É um reforço da crítica anterior. Quer dizer, ainda significa dizer que essa situação já deveria ter sido solucionada em algum momento e ainda continua acontecendo. Em seguida, eu tenho aí infraestrutura precária e aqui eu tenho novamente um juízo de valor. Só que aqui eu tenho um juízo de valor negativo. Para além da indignação, eu tenho um juízo de valor negativo, tá certo, pessoal? E obras aqui eu teria superfaturadas e poucos funcionais, eu teria aqui um julgamento explícito, quer dizer, muito comum na rede social, que se observe esse posicionamento mais liberal, quer dizer, mais livre. Então, eu consigo fazer essa análise a partir da minha leitura, tá certo? Então, essas marcas linguísticas denunciam aí um posicionamento acerca da mobilidade urbana, tá certo? E aí eu trouxe aqui o editorial de jornal, que traz uma opinião aí institucional, e que o editorial de jornal, pessoal, ele não é tão disseminado aí, mas a gente consegue observar algumas marcas. Faremos agora a leitura. Não se pode ignorar os alertas da ciência sobre as mudanças climáticas. É necessário agir com urgência, implementando políticas ambientais eficazes. E aí, quais marcas eu teria? Eu teria aqui, não se pode ignorar. Você, com certeza, já, através das análises que nós fizemos, saberá que aqui eu tenho uma impessoalização mais uma proibição. Então, eu tenho a junção de duas aqui. Professora, está ficando mais complicado, mas mesmo assim eu ainda consigo fazer essa identificação. É necessário agir. Que marca eu tenho aqui? Eu tenho, novamente, a deônica, não é? E aí, eu trouxe agora um trecho de redação estudantil. Professora, disso eu manjo, hein? Disso eu sei. Eu sei que uma redação, normalmente, eu me posiciono acerca de uma determinada temática. Mas você sabe quais marcas linguísticas ali na sua produção textual denunciam o seu posicionamento? Porque, normalmente, nós fazemos isso de forma... diria que inconsciente. Você vai escrevendo, você vai montando ali, argumentando, mas você não observa de forma concreta quais termos utiliza ali para mostrar o seu posicionamento. Façamos agora a leitura. Diz assim: a sociedade brasileira, infelizmente, ainda convive com altos índices de violência doméstica. É urgente que o poder público invista em campanhas educativas e acolhimento às vítimas. Quais marcas eu tenho aqui, hein, pessoal? Se você fosse analisar uma redação de um colega. Então, eu tenho aqui o infelizmente, de cara já entrega aqui o posicionamento acerca dos altos índices de violência doméstica. Então, eu tenho aqui uma apreciativa. Apreciativa negativa ou positiva? Obviamente, negativa. Em seguida, eu tenho. É urgente que o poder público invista. Observa aqui que eu tenho uma deônica, certo? Por conta da construção linguística apresentada. Agora, volta aqui comigo. Professora, perfeito. A senhora trouxe aí vários exemplos de análise bonitinho. Mas será que eu consigo resolver uma questão sobre essa temática? Então, eu trouxe aí algumas questões para a gente exercitar aqui e tirar as dúvidas, tá certo? Acompanhe aí comigo na tela. A questão 1 diz assim:
todo ponto de vista é vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem, e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiência tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Que texto, hein? Vamos à nossa questão? Diz assim, a expressão com os olhos que tem no texto tem o sentido de enfatizar a leitura, B, incentivar a leitura, C, individualizar a leitura, D, priorizar a leitura ou letra E, valorizar a leitura. Nós temos aqui, pessoal, uma individualização da leitura. Isso significa que cada pessoa, ela interpreta um texto de acordo com a sua própria visão de mundo e suas experiências, tá? Então, ela é pessoal. Então, a partir das marcas linguísticas, a gente chega a essa interpretação. A questão 2 também tem a ver com as marcas linguísticas. Observa aí. Em qual das marcas das frases a marca linguística expressa incerteza por parte do meu enunciador? Letra A, é certo que ele chegará amanhã. É certo, isso aqui é incerteza? Não, é certeza. Letra B, talvez ele chegue ainda hoje. Observa aqui que eu tenho a incerteza, talvez não é certeza. É uma possibilidade ali, não é? Ah, por que não seria a letra C? Ele chegou ontem, observa aqui que eu tenho uma certeza. E na letra D, ele chegará com certeza às 8 horas. E na letra E, não há dúvida de que ele virá. Então, observa que todas indicam certeza e a única que indica incerteza é a letra B. Já a questão 3 diz assim, ao dizer devemos preservar o meio ambiente, o enunciador utiliza uma marca de. É necessário que a gente faça aqui a análise, tá, pessoal? Dúvida, obrigatoriedade, ironia, impessoalidade ou temporalidade. Então, observa aqui que eu tenho uma marca linguística de obrigatoriedade. Por quê? Porque o devemos, ele indica uma obrigação, ele considera aí necessário. E aí, foi fácil, né, essa atividade? Com certeza você compreendeu e sabe como identificar as marcas linguísticas. Então, eu termino a minha aula com essa frase aí na tela que aparece para vocês. As palavras mostram o que pensamos. Os modalizadores mostram como pensamos. E aí, você gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que ao fazer a leitura de qualquer texto, você identifique as marcas linguísticas do enunciador, tá certo, pessoal? A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!